Graça e paz, amados, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, eu aqui, você na sua casa. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero deixar uma palavra para você que está em Salmo 119, versículo 116, que fala: sustenta-me conforme a tua promessa e sustenta-me conforme a tua promessa para que eu viva e não me deixe envergonhado na tua esperança, na minha esperança, porque a minha esperança é o Senhor Jesus. Nós temos que ter a nossa esperança no Senhor e sabemos que Ele tem cuidado de cada um de nós nesses dias. Hoje eu gostaria de estar perto de você para te dar um abraço, mas eu não posso. Mas o Espírito Santo de Deus pode. E que o Espírito Santo do Senhor vai na sua casa nesse momento te aquecer, te trazer alegria, te sustentar através da promessa dEle. Amém? Pai, nós queremos entrar no Teu santo nome, te agradecer por mais esse culto, colocarmos nas Tuas mãos, ó Deus, que seja o Senhor, ó Deus, a conduzir os louvores, a palavra do Senhor, a adoração, ó Deus, que sair do nosso coração possa ir de encontro ao Senhor, e que cada vida que ouvir possa, Deus, ser aquecido pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, fique conosco neste lugar. Dá-nos a Tua paz, ó Deus. Dá-nos a Tua paz, Senhor. É que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Aleluia, Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tu és o Deus, ó Pai, que realiza os nossos sonhos. Tu és o Deus que ressuscita os nossos sonhos. Eu creio em Ti, ó Pai. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor, em tudo em mim já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, boa noite. Mais um dia aqui, podendo ser instrumento do Senhor para a sua vida. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que seja uma excelente noite para nós, que eu possa ser um instrumento de Deus nessa noite para poder falar na tua vida. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, amém? Abra ela no livro do evangelista Lucas, capítulo de número 22, verso de número 39 em diante. A palavra do Senhor diz assim:
Lucas capítulo 22, versículo de número 39. Assim diz a palavra do Senhor. Retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai, para que não venhas cair em tentação. Então ele se afastou dele à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. E assim que levantou-se da oração, voltou à presença dos discípulos e os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e os exortou-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhas cair em tentação. Amém? Vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Pai, nós te damos honra, glória, louvor e majestade. Prestamos a Ti continência, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor, Pai, é o nosso Deus e o nosso Pai. Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha ter liberdade a trabalhar no nosso coração nessa noite, nos ensinando, nos ajudando e nos fortalecendo. Papai, fala conosco na Tua palavra, edifica vidas, transforma vidas pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Eu peço ao Senhor mais, cuida da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, enquanto estivermos aqui, para que o Teu nome mais uma vez, Pai, seja glorificado nessa terra. Eu te louvo, Pai, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai. Amém e graças a Deus. Amém. Gostaria de compartilhar com você essa palavra nessa noite, a qual Deus colocou no nosso coração, nos ensinando, nos ajudando. A Bíblia diz que quando Jesus começa ali a ensinar os seus discípulos, a gente vai ver no capítulo 22 ali, para a gente começar a entender um pouquinho, a Bíblia diz que o Senhor então começa a falar da conspiração que os sacerdotes, os líderes religiosos da época, tentavam contra a vida de Jesus. A Bíblia diz que eles tentavam armar ciladas a pegar Jesus, mas só que ainda o tempo de Jesus não havia chegado. E a Bíblia diz então que Jesus continua ensinando os seus discípulos, e a Bíblia diz que depois passa um tempo, Jesus vem, traz os seus discípulos para participar da ceia, para participar, como diz a palavra, a última ceia. E lá a Bíblia diz que o Senhor ensina aos seus discípulos e começa a dar a eles direção, que a partir daquele momento não comeria mais o suco, ou representando o cálice, ou o pão representando o corpo de Jesus, mais com seus discípulos, até que venha o reino. E Jesus então começa a ensiná-los que a partir daquela etapa, daquele momento, Jesus não mais estaria com os discípulos. E a Bíblia menciona então que logo depois disso, alguns evangelistas narram, Mateus narra isso, que a Bíblia diz que depois que eles tiveram ceado, a Bíblia diz que eles cantaram um hino e subiu para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que era de costume Jesus subir para o monte. Mas o que me chama a atenção dos evangelistas não falam isso, mas Lucas não menciona isso, que depois que eles cearam, o versículo conta que eles cantaram um hino de gratidão. Não sabemos que hino, não sabemos que louvor que Jesus cantou com seus discípulos, nem sabemos se era um salmo ou se era uma adoração, mas a Bíblia declara que eles tiveram força para adorar um hino e subiram para o monte. Aí entra um pouquinho na palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu só peço você nessa noite, abra teu coração para aquilo que Deus vai fazer através de você e em você. Você é o foco, você é o instrumento que Deus quer nessa noite, para você ser um participante do reino do Senhor nessa terra. E Deus conta comigo e conta com você para fazer ainda essa diferença e glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz então no versículo 39,
que era de costume. A Bíblia diz que retirando-se, seguiu-se como de costume para orar no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos os acompanhavam. A Bíblia nos ensina aqui que Jesus, contando aqui aos seus discípulos algumas histórias, e era de costume dessa vez, Jesus ia orar no Monte das Oliveiras, mas não era bem específico no monte. Jesus orava próximo ali do pé do monte que se chamava Getsemane. A Bíblia diz que Jesus tinha um lugar à parte, a qual ele pregava, a qual ele ministrava, a qual ele orava, entregava ao Pai ali a sua oração. Se chamava Getsemane, ou então lugar da prensa, lugar da moenda, ou lugar de prensar uvas, prensar azeite. Era mais ou menos isso que Jesus ia fazer. E a Bíblia então declara que quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ele chama os seus discípulos para ir junto com ele. E a Bíblia nos ensina aqui que era de costume Jesus se apartir dos discípulos, ou se afastar da multidão para orar, para ter intimidade com o Pai, para estar junto do Pai, pedindo aconselhamento. Um exemplo disso, a Bíblia menciona que quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, antes ele estava orando, pedindo direção ao Pai. Já serve de lição para mim, para você. Tudo que nós queremos colocar na nossa vida, temos que pedir a nossa direção ao Pai, porque Ele dá o conselho certo, Ele dá a direção correta. E a Bíblia diz que Jesus então chama os seus discípulos para orar, mas não foi uma oração comum. Jesus naquele dia estava próximo ali do escárnio que ia a passar na cruz, estava próximo ali do que ia acontecer, daquele ato de consumação. Mas não era uma oração que ele fazia para pedir conselhos, para pedir ajuda, mas a Bíblia menciona que ao caminho daquele lugar, Jesus confessa aos seus discípulos que a tua alma estava agoniante, que havia dentro dele uma tristeza profunda de morte. Não era mais um dia comum, não era a oração comum a qual Jesus fazia de costume naquela época. Mas Jesus abre o coração para 3 dos seus discípulos e declarou: a minha alma está triste, numa tristeza mortal. Jesus, mesmo sendo Deus soberano e criador, ali em forma de ser humano, ele abre o coração para seus discípulos que o ajudassem em oração. Olha o que a palavra nos ensina, versículo de número 40. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orais para que não venhas cair em tentação. Jesus ali ensina os discípulos, mas deixa uma deixa para nós hoje. A Bíblia diz que Jesus fala com eles: orais para que não venhas cair em tentação. Sabemos então pela palavra do Senhor, para não podermos cair na tentação, nas paixões doutoras, temos que estar vigilante em oração. Te faço uma pergunta da parte de Deus: o que tem feito você tentar? O que tem tentado a tua vida? Será que tem cedido ao tentador ou à tentação? Jesus não fala de pecado, mas ele fala de tentação. A tentação vem antes do pecado ser consumado. E Jesus ensina aos seus discípulos: quer fugir da tentação, quer estar imune à oração, quer estar imune à tentação, ora. É isso que Jesus nos ensina, a orar, a ter intimidade, a abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade do Pai nessa terra. Jesus vai para aquele lugar e começa a ensinar nos seus discípulos: olha o que a palavra nos ensina. Então ele se afastou deles uma distância de um tiro de pedra e ajoelhou-se, começou-se a orar. Jesus, quando vem para aquele lugar, ele rasga o coração para seus discípulos, que uma tristeza mortal estava sobre ele. Ele ensina aos seus discípulos que para fugir da tentação é necessário orar. E ele fala um pouco mais ainda, ele deixa os seus discípulos à parte em determinado lugar.
e sai, a Bíblia diz, a um tiro de pedra, a cerca de poucos passos, e sai da presença dos discípulos e vai um canto. A Bíblia menciona, o evangelista Lucas faz questão de falar que Jesus se ajoelhou-se. Era costume dos judeus orar em pé. Os judeus tradicionais oravam em pé. E Jesus, para mais uma vez quebrar toda a lógica, quebrar toda a concepção humana, a Bíblia diz que o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus encarnado na terra, se dobra para pedir conselho ao Pai. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que era tradição, pastor Guilherme, dos judeus orar em pé. Mas a Bíblia menciona que o nosso mestre reclinou-se humilhando-se. Reclinou-se pedindo ajuda, pedindo fortalecimento na tua alma. Chega uma hora da nossa vida que a nossa alma começa a gritar. Chega uma hora dentro de nós que é muita pressão, a nossa alma não aguenta segurar e precisamos abrir para isso para alguém. E a Bíblia diz que Jesus então chama ali os três à parte, abre a situação, vá a um canto e começa a orar, se dobra, se rende diante do Pai e começa a orar assim, ó. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Glória a Deus por isso. Acompanhe comigo, você que pode, com a tua Bíblia aberta. A Bíblia menciona, olha que riqueza da palavra do Senhor. No versículo 42, Jesus fala assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. E dentro dessa frase, ao terminar, a Bíblia diz que tem um ponto e vírgula. Então, nós sabemos que quando tem um ponto e vírgula numa frase, a frase é parafraseada. Ela há um espaço entre uma oração e outra. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que esse ponto e vírgula, eu pesquisei mais ou menos umas 10 Bíblias diferentes, e todas existe esse ponto e vírgula. É algo que Deus me chamou a atenção. Imagina a oração de Jesus: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Dá um intervalo. Ponto e vírgula significa um intervalo maior entre uma palavra e outra. O que será que houve dentro desse intervalo? Vamos trazer para dentro, vamos entrar dentro da palavra aqui. Aí imagina, dentro daquele lugar, Jesus já suplicou que estavam numa tristeza mortal. Abre para os seus discípulos a tua fragilidade. Começa a fazer uma oração, perguntando ao Pai se podia afastar dele aquele momento. E durante a oração ele para. Imagina comigo. Eu creio que o inimigo estava próximo ali de Jesus fazendo aquela oração. Agora Jesus dá um intervalo entre uma oração e outra. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus, mesmo sendo homem, o Cristo divino estava lá. Ele já tinha vindo por previdência, ou por entendimento de Deus, pela divindade dele. Ele já percebia o escárnio da cruz, o corpo sendo dilacerado, o corpo sendo machucado, o corpo sendo todo escalvecido diante daqueles soldados romanos. Jesus, como homem, não aguenta e faz uma oração que talvez até o inimigo falou: ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. E Jesus deixa a gente de pulga atrás da orelha, porque ele fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Jesus para a oração. Imagina a guerra como que estava travada naquele lugar. O inimigo falando, não vai aguentar, é mais um que fracassou. É mais um que não vai aguentar. Mas a Bíblia diz que Jesus respira fundo e fala, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Glória a Deus por isso. O que me chama a atenção é no versículo 43, que fala assim: foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Glória a Deus. Será que no meio dessa oração, quando Jesus fala assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz no versículo 43 que fala assim, e apareceu um anjo do céu e o encorajava. Glória a Deus por isso. Ei, talvez é nos nossos momentos de fraqueza, ei Jesus, Deus está mandando um anjo para nos fortalecer e falar, não para, não para, não para. Glória a Deus por isso. Jesus, imagina o nó que deu. Jesus no meio da oração para. Eu creio que o inferno deu lugar. O inferno se alvoroçou que vai cair. Todos que levantaram caíram. Jesus para a oração, mas a Bíblia diz que o céu mexeu a favor. E a Bíblia diz que desce um anjo lá para fortalecer Jesus e o encorajar. A palavra encorajar, acompanhe comigo aqui, encorajar causa estímulo, incentivar. A Bíblia então está mencionando que faltou Jesus como homem. Quando ele dá esse nó, a Bíblia diz que desce um anjo para fortalecer o Senhor e fala, não para, não para. Ei, sabe o que Deus está nos ensinando? Deus me ensinou quando eu cheguei aqui. Tem muito anjo que Deus está colocando do teu lado e a gente não está dando valor. Tem muito anjo que Deus está pondo para falar assim, não para, pastor Guilherme, não para, pastor Tiago, não para, não para, não para, não para. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Meu Deus, tu és bom, Jesus. Ei, seja esse anjo que o Senhor está pondo na vida de alguém. Seja um incentivador aonde você chegar. Os outros evangelhos não mencionam isso, ei Jesus. Os outros evangelhos não põem essa riqueza de detalhe. Que um anjo do céu desceu para ajudar Jesus, encorajar na batalha. Ei, talvez tu parou no meio da caminhada. Jesus te chama nessa noite. Eu sou encorajador de Deus para a tua vida nessa noite. Não pare. Deus é contigo. Deus tem um propósito grande para fazer através de você. Não pare, não pare, não pare. Glória a Deus. São no meio das tribulações, são no meio das tempestades que a gente não vê, mas pessoas enviadas por Deus, Jesus, chega ao nosso lado, pousa como anjo e nos ajuda a incentivar. Jeová, meu Deus, dê valor ao anjo que Deus coloca do teu lado para te incentivar, meu irmão. Pouco mais fundo. Talvez Deus não coloca um anjo do teu lado, mas coloca o Espírito dentro de você para falar assim, vai dar certo, continua, fortalece, seja forte, seja corajoso, seja penetrante, firma no foco, firma no alvo. Glória a Deus. Ei, Jesus. Meu Deus, obrigado, Jesus. Ei, Deus está cuidando de nós através dos seus anjos nessa terra. Talvez você está do lado de um anjo aí que Deus colocou do teu lado para cuidar de você e você não está dando valor.
Ei, você não está perdido não. Nem tudo está acabado. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus tem um propósito na tua vida. Espírito Santo de Deus. Se o anjo não falar, Deus vai colocar o Espírito Santo dentro de você para falar com você, para não parar. O meu clamor por você nessa noite é: não pare. Não pare, continua. Não pare, continua. Está difícil, mas continua. Está impossível, mas continua. Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus por isso. A Bíblia menciona que o anjo desce e ajuda a encorajar Jesus. Pensa comigo. Jesus, na tua sabedoria e na tua divindade, vê todo aquele escárnio, ele sendo perseguido, cuspido pelos líderes e fariseus, sendo xingado, humilhado. Olha o que a Bíblia continua dizendo. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. Irmãos, olha o que a palavra declara. A palavra agonia significa aflição, sofrimento intenso. Jesus estava sofrendo uma agonia tremenda naquele lugar. A agonia estava a ponto de corroer os teus ossos, uma dor que não podia imaginar. Mas a Bíblia diz que quanto mais dava dor, mais Jesus orava. Quanto mais a dor aumentava, mais Jesus orava, mais Jesus clamava, mais Jesus buscava a direção do Pai. As tempestades da vida é para te fazer crescer. As dificuldades que Deus nos coloca é para nos tornar melhor. A Bíblia diz que Jesus, em extrema agonia, orava ainda mais intensamente. E a Bíblia declara: e aconteceu que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Eu acho que depois que eu comecei a estudar um pouquinho essa palavra, a minha visão acerca de quem é Jesus mudou um pouco. Quando a gente pega na medicina, os médicos relatam que o que aconteceu com Jesus era algo que difícil de acontecer, quase impossível de acontecer. Segundo alguns médicos, Jesus teve uma hematidrose. Se eu não me engano, a palavra é isso, hematidrose. Quando a gente vai pesquisar o que significa isso, fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhado de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção ou medo. Aí causa o rompimento de vasos das veias capilares. Ei, irmão, pensa comigo. Jesus já estava prevendo os açoites e o calvário. A Bíblia diz que ele começou a orar num ritmo agoniante. Que a Bíblia diz que o AVC não pôde matar Jesus. O infarto não pôde matar Jesus, porque as suas veias começaram a dilatar ao ponto de não mais sair água, mas sair sangue. Jesus não podia morrer de um aneurisma. Jesus não podia morrer de nenhuma outra doença, porque a Bíblia declara que Ele mesmo se entregou na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nenhuma outra enfermidade podia atacar o corpo do Senhor. E se apenas 1/10 daquilo que Jesus passou
para te salvar e me salvar. Jesus estava apenas na preliminar, orando para chegar no período das chicotadas, dos açoites, das provocações e do ato da cruz. Jesus, a Bíblia declara que ele começa a orar de uma forma intensa, que as suas veias começam a dilatar e começa a pingar gota de sangue. Eles falam que para uma pessoa chegar em tal situação, o abatimento dentro dela tem que estar numa tristeza para a morte. Jesus já estava vendo a tua crucificação. Jesus já estava vendo o plano de salvação por mim e por sua causa. Apenas na oração do monte. O que nós temos feito por esse precioso sangue que Jesus derramou por nós, ao ponto de uma agonia tomar conta da tua alma, ao ponto de uma tristeza tomar conta da tua alma, ao ponto de parar uma oração. A Bíblia diz no versículo 44, que em grande agonia ele orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor transformou-se em gota de sangue caindo sobre a terra. E assim que levantou-se da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos e exaustos de tristeza. E os exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhas cair em tentação. Jesus chama os seus discípulos para orar com ele. E seus discípulos ficam à parte. E Jesus vai sozinho orar. Mas quando volta, acha os seus discípulos ou amigos dormindo. Tem peleja, tem batalha, irmãos, que ninguém vai nos ajudar. Chega momentos da nossa dificuldade que a gente acha que vai estar sozinho. E a Bíblia diz que Jesus então incentiva eles de novo: orai para que não venhas cair em tentação. Jesus aqui passou um décimo do escárnio que estava para acontecer. Tudo isso para cumprir o propósito a qual Deus tinha colocado o teu desejo. Que o propósito de Jesus era cumprir a palavra. E dentro de cumprir a palavra estava a salvação do homem. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando o homem peca, ele dá a autoridade que Deus tinha estipulado para ele, entrega na mão do adversário. Isso é tão bíblico, que a Bíblia diz que quando o Senhor se encontra com Satanás no deserto, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo pede a ele para se prostrar diante dele. Se ele prostrasse e o adorasse, o diabo ia dar a ele todos os reinos dessa terra, porque havia sido dado a ele. De lá para cá o homem tem fadado à morte. De lá para cá o homem tem pecado. Mas a Bíblia diz que Deus, vendo esse propósito, manda o melhor que ele tinha para nos salvar. E Jesus passa por esse escárnio todo, para dar o propósito de salvação para o homem, para dar a graça do homem resgatar de novo aquilo que o homem tinha dado de autoridade para o inimigo. Quando a gente vai ler a palavra, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Então ainda, quem é o Deus desse século é o diabo, porque ele foi lhe dado autoridade, porque foi lhe dado autoridade lá atrás. Mas a Bíblia diz, no livro de Salmos, de número 115,
versículo 16, a Bíblia fala assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Jesus veio de novo restaurar aquilo que havia sido perdido. Jesus veio trazer de novo aquela autoridade que o homem tinha perdido no Éden. Jesus entregou de novo, com poder na cruz, com todo escárnio, com tudo aquilo que aconteceu. Jesus então devolve a autoridade ao homem, a ser de novo governante dessa terra. Nós até andamos numa terra que o inimigo cerca, que o inimigo é Deus, que o inimigo é príncipe dessa terra. Mas pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso de andar nessa terra, sem o inimigo nos matar e nos fulminar. Se tivermos debaixo da direção do Senhor, se tivermos debaixo da graça do Senhor, tudo aquilo que pedimos em oração, o Senhor o receberá. Jesus veio de novo entregar essa graça, esse favor que havia sido perdido ao homem. É fato de alegria. Podemos estar aqui nessa noite para agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito, por todo o escárnio, por toda afronta. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena persistir, valeu a pena os açoites, os escárnios, por mim, por você, valeu a pena. Essa é a palavra que eu quero te entregar nessa noite. Valeu a pena. Persista na oração. Persista na oração, não desista da tua família, não desista da tua casa. Vale a pena ficar firme, vale a pena ficar firme, vale a pena perseverar. Não pare. Deus tem sim um propósito para fazer através de você e em você. Eu queria orar por você nessa noite. Eu creio que Deus tem um propósito específico para cada um de nós, que nós venhamos ter sabedoria e direção para ir de encontro a esse propósito e cumprir a vontade de Deus nessa terra. Feche seus olhos. Eu quero orar por você e agradecer a Deus, porque eu sei que coisas grandes Ele tem feito através de nós e em nós. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade. Mesmo sem voz, Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade da vida. Pai, o propósito na cruz não foi em vão. Foi para nos salvar, nos libertar e nos purificar de todos os nossos pecados. Pai, nós entregamos aqui esse culto nessa noite de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo em nós, na nossa casa e na nossa família. Te agradecemos por tudo e desde já te agradecemos pela vitória que Ele foi entregue. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça e pelo teu favor sobre nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. E graças a Deus.